Salmo de número 137 da Palavra de Deus, que nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, e se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Tem misericórdia, Deus, e fale conosco, em nome de Jesus. Bom, nós poderíamos começar a falar desse salmo do final para o início, porque esse texto aqui, quando nós lemos esse versículo de número 9, sem compreender o contexto e o que de fato ele quer dizer, nós podemos ficar escandalizados com o salmo, com a palavra de Deus. Porque o salmista aqui está escrevendo a respeito de uma situação e dizendo: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra, falando dos filhos de Edom, falando dessa nação que se voltou contra Jerusalém e contra o povo de Deus. Mas o contexto é, esse salmo, quando foi escrito, na verdade ele faz uma referência ao período de Jerusalém, ao período do povo de Deus no cativeiro babilônico, cativeiro que durou 70 anos. E esse cativeiro ele não veio por acaso. O povo, depois de ser abençoado por Deus, depois daquelas promessas que vinham sendo cumpridas por Deus, de uma terra prometida, de um lugar para viver em adoração ao Senhor e servir ao Senhor, eles foram se afastando, talvez envolvidos, talvez perceberam, talvez não perceberam, e o coração foi se tornando distante. E nesse tempo Deus levanta profetas para falar com Israel, para falar com o povo, dizendo: se afaste do pecado de vocês, abandone o pecado, abandone essa prática, deixe esses deuses e sirva somente a mim, eu, Deus verdadeiro. E por diversas vezes Deus falou com Israel, e esse contexto está relatado no livro de Jeremias, onde também Lamentações de Jeremias nos fala muito a respeito desses acontecimentos. E uma coisa que é interessante, que aqui eles estão fora de casa. Eu não sei se você já sentiu saudade de casa quando você sai para algum lugar, ou quando você vai trabalhar fora por muito tempo, ou quando você viaja de férias. Chega aquele momento que você quer voltar para casa. Não tem nada que se compare ao seu cantinho, à sua cama, ao lugar que é seu, independente, né, se é 1 estrela, meia estrela, 5 estrelas. Isso não faz diferença. O que faz diferença é que é seu, né? O colchão tem seu formato, a cadeira tem seu formato, você sabe onde está tudo, é o lugar que é aconchegante para você. O povo de Israel está aqui na Babilônia, no cativeiro, levado escravos, como escravos, e com saudade de casa. E contra a maldade daqueles que se levantaram contra Jerusalém, contra Israel, ele profere essas palavras, mas no sentido de que haja justiça. Não é no sentido malicioso, maldoso, de que os filhos deles simplesmente sejam mortos, não, mas que Deus se levante e que haja justiça para Jerusalém, que haja justiça com relação às cidades vizinhas, os reinos vizinhos que vieram contra Jerusalém e foram cruéis com Jerusalém.
Se tem um povo que é conhecido como um povo cruel, são os babilônicos, né, que tem a sua origem lá, Torre de Babel, e vem toda uma trajetória de maldade, de crueldade. Jerusalém é uma referência a um lugar espiritual, uma capital espiritual do povo de Israel. Ela traz esse simbolismo e traz isso como algo físico e como algo simbólico, essa questão espiritual em Jerusalém. É onde Deus habita, onde Deus se manifesta, onde o povo vai adorar, onde o povo vai ter tempo com Deus, onde o povo vai entregar os teus sacrifícios, onde o povo vai entregar a adoração. E Babilônia tem um simbolismo e algo físico também, que é essa questão do pecado, da maldade, da crueldade. Ela é citada na Bíblia algumas vezes por causa dessa característica. Então há um contraste muito grande onde eles estão e com a origem deles, que é Jerusalém. Eles estão vivendo algo que eles não gostariam. Eles estão onde não gostariam e estão vivendo, experimentando coisas que não gostariam. Tudo isso porque a voz do Senhor foi tratada com indiferença. E o Senhor havia falado com eles: olha, eu levarei vocês cativos. Eu virei e tratarei com vocês. Como um pai, assim que vem, trata com o filho, para que o filho retorne ao caminho correto, assim Deus está tratando o povo de Jerusalém. Então os primeiros versículos nos diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando de quê? Lembrando de Sião, lembrando da nossa casa, lembrando da liberdade que nós tínhamos, lembrando de dias a qual nós podíamos nos achegar uns aos outros, nos achegar a Deus com muita facilidade, com muita liberdade, um povo que é o nosso povo, é a nossa cultura. Então quando eles lembravam de Sião, que é a casa deles, eles sentavam na beira do rio ali na Babilônia e choravam. Era um choro coletivo, era um luto coletivo, era um sofrimento coletivo ali, devido a essa saudade. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vem para curar os nossos corações. Embora o salmista está relatando essa situação que eles estavam vivendo, e quando entra no versículo 2, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Até os músicos perderam o encanto pela música, perderam o encanto de adorar o Senhor, perderam o ânimo, perderam a alegria, perderam o vigor, a energia de cantar ao Senhor, porque eram dias difíceis para eles. Coisas que não é diferente para nós. São coisas que têm características diferentes, mas no que se trata de dificuldade, nós enfrentamos algum grau de dificuldade para adorar ao Senhor. Quantas coisas nós temos que romper, nós temos que vencer para estar na presença de Deus. E cada dia, eu acho que isso não vai te animar muito, mas cada dia você tem que se firmar mais no Evangelho, na presença do Senhor, porque as coisas não vão ser facilitadas para nós, para que nos acheguemos a Deus, para que a gente abra o nosso coração na presença do Senhor, para que a gente seja servo de fato, de verdade, e seja útil na presença do Senhor. Então, nós penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, ou seja, contra a vontade, eles foram levados. Quando a gente vê o contexto lá em Jeremias, Lamentações, o relato é que que Jerusalém foi invadida, e depois de invadida, os muros foram derrubados. Depois até os alicerces, eles reviraram tudo, quebraram tudo, saquearam a cidade. Mataram muitos à espada, outros morreram de fome. Era uma situação caótica, dias de fato muito difíceis para eles, dias complicados, a qual eles sofreram muitos. E os que sobraram vivos, os que eles deixaram vivos, os babilônicos, que são descritos como um povo cruel, eles levaram para o cativeiro, e lá no cativeiro servia a Babilônia. Então era uma situação realmente de destruição. Mas a palavra de Deus, como foi mencionado aqui na quarta-feira, nos diz que a ira do Senhor, ela é muito curta, ela é temporária, ela esgota fácil,
e comparado ao amor de Deus que não se esgota, que não acaba, as misericórdias do Senhor que se renova todos os dias. A ira do Senhor, quando vem, não vem contra pessoas, vem contra práticas pecaminosas, chamando o povo para mais perto, mas o povo estava naquele estágio ao qual não dava ouvido. Sabe quando a gente escuta, mas não ouve? Sabe quando a gente escuta a mesma coisa por muito tempo, por meses, por semanas, por anos, mas a vida não muda, o coração não é transformado, a palavra não penetra, a gente ouve, volta na segunda-feira e a vida continua a mesma. O ritmo é o mesmo, o estilo é o mesmo, as práticas são as mesmas. Então, quando Deus fala conosco, Ele requer de nós transformação, mudanças. E há diversas formas de Deus chamar a nossa atenção. Essa foi a forma a qual Deus decidiu tratar com Israel, um cativeiro. Porque o sofrimento ali era grande, mas a gente entende, quando a gente lê a história, que foi necessário, depois de muitas vezes falar e não ser ouvido, então Deus pega os nossos pés e coloca no caminho da salvação. Quando Deus fala conosco, que nós não escutamos, nós não atentamos para a voz de Deus, Ele nos pega e nos coloca no caminho, de alguma forma. Essa foi a forma para aqueles dias, para aquele povo, mas eles estão aqui com algumas memórias amargas. Eles estão aqui com o coração, às vezes, feridos. São memórias que abrem feridas, porque eles estão sempre lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém, lembrando daquele tempo de liberdade, mas com uma certa depressão, com uma certa apatia, com uma certa indiferença, sem forças para reagir na vida espiritual. E parece que há alguma semelhança com o que nós estamos vivenciando. Uma dificuldade de se entregar, uma dificuldade de, às vezes, de confiar até, uma dificuldade de, até mesmo de adorar ao Senhor com mais espontaneidade, de adorar ao Senhor com mais vida, com mais energia. Parece que eles estavam vivendo um cansaço coletivo, uma indiferença coletiva. Parece que eles estavam vivendo do passado, eles estavam vivendo daquilo que eles conheceram, mas é interessante porque quando o povo diz para ele, nos canta alguma coisa lá de Sião, alguma coisa lá da sua terra, alguma coisa de Jerusalém, aí no versículo de número 3, eles vão responder, como poderíamos cantar em terras estranhas? Então eles estão se sentindo assim, aquele peixe fora d'água, eles estão se sentindo assim deslocados, eles estão se sentindo assim, eles não estão se encontrando na presença de Deus. Mas a gente aprende que a presença de Deus, ela se manifesta em qualquer circunstância, em qualquer geografia. Onde você estiver, lá está a presença do Senhor. O que você estiver vivendo, lá está a presença de Deus. Então, essas barreiras nós temos que conseguir ultrapassá-las. Estamos vivendo algum momento difícil, de fato estamos vivendo um momento difícil, mas Deus nos chama a continuar olhando para eles, porque nele nós seremos renovados, nele nós seremos fortalecidos, nele nós vamos continuar adorando enquanto o Senhor nos der vida, enquanto o Senhor for da vontade do Senhor. E isso tem que ser feito com energia, mas não é uma energia que vem simplesmente do alimento, do corpo, dos nutrientes. É uma energia que vem como algo sobrenatural para nós, que nós nos alegramos nos feitos de Deus, embora eles são muito difíceis para nós. As decisões do Senhor nem sempre é fácil para a gente. E é interessante que o Senhor nos chama a curar a nossa memória, a curar o nosso coração, mesmo quando a saudade de alguma coisa que a gente viveu, ela vem. Se você tem sentido assim um peixe fora d'água, se você tem sentido deslocado da presença de Deus, se parece que quando Deus fala aqui a voz passa por cima, se parece que quando a igreja está adorando, o seu coração parece que congelou, se você tem vivido essa experiência, o Senhor te convida nessa noite a um particular assim intenso com Deus, para que você seja reavivado, para que você seja curado, para que
você volte a sentir parte, para que você sinta o toque do Espírito Santo de Deus, sinta essa presença do Espírito Santo de Deus que cura, porque uma das coisas que Deus vai ensinar, que esse Salmo 137 nos ensina, e quando lemos toda a história lá no Antigo Testamento nos ensina, é que mesmo na Babilônia eles deveriam cantar ao Senhor. Mesmo no cativeiro deveriam adorar a Deus. Mesmo em dias difíceis deveriam continuar cantando louvores ao Senhor. E é claro que esse pedido, quando os babilônicos, os opressores dizem, nos cante um hino aí, nos cante algo de Sião, o que vocês faziam, o que vocês adoravam, aí no versículo 3, é claro que provavelmente isso é algo irônico da parte dos babilônicos, porque eles eram cruéis, mas independente disso, eles deveriam ter cantado ao Senhor, eles deveriam ter engrandecido o nome do Senhor. Dias difíceis, o coração deles estava apertado, sim, possível cantar ao Senhor mesmo em dias difíceis. Nós temos que olhar para o nosso interior e perceber se nós não estamos sendo arrastados pelas situações, se nós não estamos acreditando demais naquilo que de fato é diabólico para a igreja e para a nossa vida, se nós não estamos sendo deixados levar pela teoria de que a nossa vida tem que ser mesmo assim. O Senhor nos chamou para viver um tanto diferente, em muitos aspectos. Devemos trabalhar, devemos cuidar da família, devemos cumprir os nossos deveres, mas quando se trata da vida espiritual, a gente tem que entender que esse povo aqui do Salmo 137, eles não eram da Babilônia, um lugar que estava próspero, porque quando eles falam aqui dos rios da Babilônia, não era somente os rios principais da Babilônia, mas a Babilônia tinha canais de água por todos os lados, que fazia da Babilônia ser um jardim, que fazia do deserto ser um jardim. Então eles tinham estrutura, e mesmo na Babilônia eles tinham que adorar ao Senhor, porque eles não estão no lugar que eles gostariam, não estão vivendo a situação que eles gostariam, mas o Senhor ainda merece ser adorado, merece ser louvado, merece ser o Senhor merece uma adoração que saia de fato do nosso espírito. Eu sei que Babilônia para Israel eram dias em que o coração deles estava apertado. Não é aqui o nosso lugar. E o que Deus ministra quando nós pensamos sobre isso é que nós não podemos viver como se aqui fosse o nosso lugar, como se aqui fosse a nossa casa, como se tudo isso fosse as nossas coisas. O que Deus nos chama a viver é como peregrinos nessa terra, que sabe onde é a sua morada, que tem saudade daquilo que não conheceu, que é essa Sião simbólica, que trata, que fala da vida espiritual. Saudade das coisas eternas que são realizadas em Deus. Saudade da nossa casa verdadeira. Saudade do céu, saudade de onde Deus habita, de onde Deus está. É viver esses dias como se não pertencesse a esse mundo, porque quando lemos aí a partir do versículo 5, versículo 6, diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, se eu esquecer dessa vida espiritual, que a minha mão direita resseque, para que eu não toque nada, e para que quando eu olhar, eu me lembre de Jerusalém, que eu jamais, Senhor, me esqueça de Jerusalém. O que o salmista está dizendo: Senhor, me ajude para que eu nunca me esqueça da minha vida espiritual, do lugar a qual eu pertenço, da cidade onde eu irei morar, da minha casa, que Ele está dizendo que eu não ame esse mundo mais do que eu amo ao Senhor.
porque qualquer sinal de que nós estamos amando mais este lugar, este mundo, do que a nova Jerusalém, do que a presença de Deus, é um sinal de traição com a presença do Senhor. Estar na Babilônia e se acostumar com a Babilônia, estar ali, se acostumar com tudo que eles oferecem, com o estilo de vida, se acostumar com esse mundo e se adequar ao estilo de vida desse mundo, é como se nós tivéssemos deixado de amar a Deus, como se nós tivéssemos esquecido que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como peregrinos, uma passagem breve, um tempo curto, e que olhando para o Senhor, nós possamos nos apegar à Tua santa presença, e que o nosso coração sempre prefira Jerusalém, que a nossa alegria sempre esteja em Jerusalém, em visualizar Jerusalém, em desejar Jerusalém, em desejar a vida espiritual, em desejar a presença de Deus sobre todas as coisas. Eu não sei o quanto as coisas têm arrastado, têm impregnado o seu coração, ou têm se tornado a vida difícil, pesada para você, mas quando olhamos para esse contexto, nós entendemos que quando o povo se achega a Deus, se aproxima do Senhor, quando o povo prefere Jerusalém, eles têm realização no seu coração, porque eles estão vivendo aquilo que é natural, aquilo que é a sua cultura, é o seu povo, é a sua casa, um povo que pertence a Deus e que vive para o Senhor. Em qualquer tempo da nossa vida, quando nós procuramos viver algo diferente, você sempre vai se sentir um peixe fora d'água. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então aqui no versículo 5 e 6 a gente aprende que uma memória pode construir um homem maduro. Quando eles olham para trás, tudo que eles queriam é estar em Sião, mas quando eles estavam em Sião, eles não ouviram a voz de Deus. Eles não entenderam que era um momento de desfrutar totalmente daquelas bênçãos que o Senhor acrescentou à vida deles. E a gente, olhando para o nosso coração, nós temos que orar e nós temos que vigiar para que ele não se torne uma terra seca, não se torne um coração distante, para que a vida espiritual não se torne algo secundário para nós, para que o nosso ministério não se torne algo secundário para nós, para que a gente não se acostume com tudo aquilo que nos é trazido como compromisso para a vida, que consome o nosso tempo, que consome os nossos dias, porque nós temos algo maior para viver. Nós temos algo maior para experimentar. Nós temos algo excelente. O que ele está dizendo aqui é que os meus membros, ou até mesmo, quem sabe, órgãos, comece a parar se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. E que o que esse texto nos ensina é que nós não podemos parar de funcionar espiritualmente. A igreja não pode parar de funcionar espiritualmente. Quando Jeremias escreve a carta a esse povo que estava na Babilônia, que é o mesmo contexto do Salmo 137, Jeremias 29, ele vai escrever algo muito interessante ali, dizendo para o povo: vocês que estão cativos na Babilônia, que estão fora da sua terra, que estão deslocados, vocês que estão aí à beira do rio, chorando, pranteando, eu ouço essas palavras, e ele descreve ali no versículo 4 até o versículo 9, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês plantam, que vocês colham. Jeremias escreveu essa carta para os que estavam cativos na Babilônia, dizendo: eu quero que aí na Babilônia vocês vivam, eu quero que aí na Babilônia vocês resplandeçam a presença de Deus, eu quero que aí onde vocês estão, mas não gostariam de estar,
as circunstâncias levaram vocês a essa situação. Eu quero que aí vocês possam glorificar aquele que é o Deus de Jerusalém, o Deus de Sião, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando em dias difíceis. Que Deus seja glorificado, que louvores sejam entoados ao Senhor, que a adoração verdadeira que vem de um espírito verdadeiro possa ser entregue ao Senhor em forma de glorificar o teu santo nome. Então Jeremias escreve dizendo todas essas coisas de certa forma. Não quero que vocês vivam como eles vivem. Não quero que vocês façam o que eles fazem. Não quero que vocês vivam uma indiferença, apatia, uma depressão coletiva por aquilo que aconteceu a vocês. Há um tempo pré-determinado por Deus para esse cativeiro. A palavra de Deus diz: esse cativeiro vai durar 70 anos e eu vou trazê-los de volta. Esse Deus que traz de volta as suas ovelhas. Eram dias em que Daniel nos ensina a como viver na presença de Deus, mesmo estando na Babilônia. Mesmo estando nesse mundo que nós não devemos amar. Mesmo nos sentindo assim, fora, o peixe fora da água. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você já percebeu isso? Às vezes eu me sinto dessa forma. Parece que eu não encaixo em alguns lugares, em algumas teses, eu não encaixo em alguns estilos de vida. Parece que eu não encaixo muito bem para conversar com algumas pessoas. E eu preciso me posicionar ali para falar do amor de Deus, manifestar a glória do Senhor. Parece que o que o mundo pensa, o que a filosofia diz, o que o secularismo prega, parece que não encaixa na minha vida, parece que algo não cai como uma luva. Em muitas situações nós nos sentimos assim, deslocados, porque nós não somos, de fato, desse mundo. Porque nós somos peregrinos, porque nós não somos daqui. E é por isso que nós não encaixamos, é por isso que o nosso pensamento não encaixa, é por isso que nós não conseguimos alinhar o nosso coração, o nosso espírito, quando somos verdadeiros, aquilo que é simplesmente secular, ou aquilo que é simplesmente o sistema, ou aquilo que é simplesmente parte do mundo, ou aquilo que é simplesmente pecaminoso, aquilo que é simplesmente contra a vontade e a palavra de Deus. Então, onde que nós nos encontramos, onde que a gente encaixa, onde que a gente tem vida frutífera? Então, é na presença de Deus, nós sabemos disso. Então, se é na presença de Deus, é porque nós não pertencemos a este lugar. Se não pertencemos a este lugar, nós vamos glorificar a Deus enquanto Deus nos manter aqui. Enquanto aqui nós estivermos. E o versículo 7 até o versículo 9, que diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Quando a Babilônia veio contra Jerusalém, Edom, que é um outro povo, os edomitas, eles torceram para que tudo fosse destruído em Jerusalém. E eles diziam: está correndo um ali, pegue aquele lá. Tem alguém escondido em tal lugar, vão lá e destruam tudo. E quando o salmista escreve esse salmo, o que ele pede nessas palavras aí, que nos parece um tanto difícil, porque se o incrédulo lê esse versículo de número 9, o coração dele vai se inclinar, vai se voltar contra Deus, ele vai fazer um pé de guerra contra Deus. Como que uma expressão dessa está na palavra de Deus? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Mas o contexto é: Deus, que haja justiça no mundo perverso que nós estamos vivendo, no mundo de corrupção que nós estamos vivendo, que haja justiça. Esse é o clamor, esse é o desejo, porque a palavra de Deus diz que
Nós não podemos nos tornarmos vingativos, nós não podemos cometer assassinatos, nós não podemos pagar com a mesma moeda. Então o que ele está dizendo, Senhor, que haja correção para eles. Houve correção para Jerusalém, que pecou contra o Senhor, não ouviu a voz do Senhor e agora está sofrendo cativos na Babilônia. Então que haja correção também para Edom, segundo a sua crueldade para com Jerusalém. O que estimula a nossa fé e o que conforta o nosso coração, nesse salmo que nós conhecemos como salmos imprecatórios, que é aquele que invoca a justiça de Deus, o que nós aprendemos aqui é um estímulo para a fé, sabendo que no Senhor haverá sempre justiça, contra toda injustiça, contra o povo de Deus, ou contra a igreja, ou contra nós de forma particular, de forma pessoal, simplesmente por ser cristão, como o vídeo que nós assistimos aqui agora há pouco, que são presos, que são mortos, que os filhos são perseguidos, que as esposas, as mulheres, os homens são perseguidos, são encarcerados, passam por constrangimentos, por sofrimentos, por causa do nome de Jesus. O que ele clama aqui é essa justiça, e haverá justiça. Haverá um Deus que vai manifestar no seu trono, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Talvez passa no seu coração daquilo que você viveu, sofreu e que parece injusto. Talvez uma experiência que você teve na sua trajetória, na sua vida familiar, que parece injusto. Saiba que é o Deus que ama a sua igreja, que ama o seu povo. Ele é uma justiça e não como a nossa. Ele é uma justiça santa, perfeita. E não que Deus ame menos os pecadores, porque nós também somos pecadores, mas é porque Ele sempre foi justo. Então, reserva o seu coração nessa presença maravilhosa de Deus, para que você não viva como o mundo vive, para que você não pague na mesma moeda, mas para que você descanse no Senhor e saiba que o teu Redentor vive. Saiba que o Senhor se manifestará contra os filhos de Edom. Edom se alegrou com a destruição. É algo que nós ensinamos, que nós não devemos fazer. Ficar alegre no sofrimento dos outros, ficar alegre com as lutas dos outros, ficar contente porque o outro se deu mal. O caminho que o Evangelho nos ensina é um caminho diferente, um caminho contrário a esse, e não é difícil, não é fácil, caminhar por ele. E um dia, esses dias, alguém me perguntou assim: pastor, no mundo que nós estamos vivendo não dá para entender algumas coisas. E eu disse: eu não entendo muitas delas. Mas qual que é a sua? Qual que é a sua dúvida? Por que pessoas boas morrem, não pega nem Covid, e os nóia nem Covid pega? Aí eu tive que dizer para ele: isso se chama misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Porque quando Deus leva alguém que está preparado, que teve um encontro com Jesus, Ele está levando alguém a qual Deus tem prazer na chegada dele no teu reino de amor, onde diz que não haverá mais dores, não haverá mais tristezas, não haverá mais dificuldades. E quando Deus preserva alguém que tem uma vida toda torta, alguém que tem um mau comportamento no sentido assim criminoso, até violento, etc e tal, é misericórdia de Deus, porque cada dia de vida é uma chance a mais, como nós cantamos aqui. Então, quando Deus leva alguém que aos nossos olhos é bom, que aos nossos olhos é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que aos nossos olhos é uma simples criança, mas que teve um encontro com Jesus e continua preservando, deixando viver aqueles que praticam a maldade, isso se chama misericórdia. Porque quanto mais vida ele tem, mais oportunidades ele tem de ter um encontro com Jesus e morar no céu. Porque o nosso desejo não é que eles morram, o nosso desejo é que eles sejam salvos. Então a misericórdia de Deus é tão grande
que Ele age dessa forma, uma forma que nós temos dificuldade de compreender. Não parece ser justo ao nosso olhar, mas ao olhar santo de Deus, isso é algo que o amor dele exerce. Parece que tem pessoas assim que eles vivem uma longa vida de prática de pecados e Deus está sempre renovando a oportunidade. Porque nós não imaginamos o que é partir sem o Senhor. Então, para o Senhor, isso é algo que é prioridade, salvação. Então, é uma forma de compreender aquilo que nós temos como entendimento, como algo que não é justo. Então, esse salmo, ele nos leva a esse contexto, que nós não podemos esquecer, não somos desse mundo. Mesmo em tempos difíceis, mesmo na Babilônia, o Senhor merece ser adorado. Que não sejam barreiras para o seu coração. Eu quero que você vá comigo em Lamentações para a gente finalizar, capítulo 3, o versículo de número 33 da palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 33, que diz assim: Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículo 32 e versículo 33. Esse texto diz que Deus não tem prazer no sofrimento humano. Quando o homem sofre, quando as pessoas sofrem. E o contexto era de sofrimento por causa do cativeiro babilônico, por causa da destruição de Jerusalém. Por isso tem lamentações de Jeremias, porque Jeremias pregou por muitos anos por esse povo. Jeremias viu a palavra de Deus ser entregue a esse povo. Ele foi instrumento dessa palavra para ser entregue ao coração desse povo. E ele entendeu, ele sabia o que Deus faria quando Deus falou com ele a respeito daquilo que seria uma correção, daquilo que traria o povo de volta para o caminho da salvação, para o caminho da presença de Deus. E ele diz no versículo 33, porque quando a gente lê o capítulo 1, o capítulo 2, vai falando de tudo aquilo que está acontecendo, do que Deus vai fazer, e quando chega no capítulo 3, ali, depois do versículo 19, ele começa a trazer na memória dele aquilo que traz esperança, o que nos diz lá o versículo de número 21, e o que dá esperança ao coração dele é saber das misericórdias do Senhor. Então o final do capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações aqui, vai falar dessa misericórdia, vai falar dessa esperança. E o versículo 33 que nós lemos diz: Deus não se agrada, Deus não tem prazer que o homem sofra, no sofrimento do homem, mas é necessário, às vezes, para que o coração dele se volte para a presença de Deus. Agora tem algo muito interessante para a gente meditar nisso e saber a respeito disso. Quando nós morrermos, quando chegar o nosso dia, isso não é o fim. O cativeiro babilônico não foi o fim para Israel. Quando nós sentimos dores, a dor não é o fim. Quando nós entristecemos, a tristeza não é o fim. Olhando para Israel, para Jerusalém, depois eles foram restaurados na vida espiritual em Cristo Jesus. E quando nos achegamos à presença de Deus, através de Jesus, através do Evangelho que Jesus pregou, a gente entende que essa justiça acontece e a gente entende que esse não é o fim para você, não é o fim para nós como igreja. A dor não é o fim, a tristeza não é o fim e ainda a morte não é o fim, porque tragada foi a morte pelo sacrifício de Jesus. O que o Evangelho nos ensina é a seguir uma carreira cristã com muita fé no nosso coração, olhando que depois desses dias difíceis do cativeiro da Babilônia, Jerusalém ainda viu o Messias, ainda viu a glória de Deus, ainda viu muitos milagres acontecerem, ainda viu o paralítico andar,
ainda viu pessoas serem perdoadas dos seus pecados, pessoas sendo convertidas pela pregação do Evangelho no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, no ministério de Pedro, de Tiago, de todos os discípulos e apóstolos. E quando olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos perfeitamente isso, que a dor não é o fim, que a tristeza não é o fim, que a morte não é o fim. Olhando para a vida de Paulo, a gente entende, mesmo porque Paulo foi decapitado, mas não é o fim para Paulo. Paulo está em Cristo, está na vida eterna, e essa é a promessa que Deus nos dá. Essa é a promessa de vida para viver um dia de cada vez, mas como se fosse o último dia da sua vida. Dias difíceis nós passamos, saudades nós temos, dificuldades nós enfrentamos, mas Deus deve continuar sendo adorado para que a gente não se esqueça de Jerusalém, para que a nossa memória não seja tomada, para que o nosso coração não seja envenenado, para que a gente não seja arrastado pelo mundo e pelas coisas desse mundo, porque se somos de Jerusalém, se somos da Nova Jerusalém, então daqui nós não somos. Nós não pertencemos a este lugar, nós não nos agarramos a este lugar e não vamos ser impregnados por este lugar e nem por uma vida de pecado, mas por uma vida santificada na presença de Deus, a qual o Senhor nos levará para uma vida plena, abundante e eterna. Tudo que vivemos e passamos não é o fim. O Evangelho nos mostra e nos ensina isso. Há uma promessa de Deus que é maior, que é superior a tudo que nós estamos vivendo. E eu prego essa simples mensagem para vocês com um coração bem apertado, bem pequeno. Nós fizemos ontem o culto fúnebre da nossa querida irmã Rose. Esteve conosco aí nos últimos, acho que 1 ano e meio, 2 anos. E a gente olha para toda essa situação. E mesmo assim, Deus está ali, está presente. Há uma promessa de vida eterna. Há uma promessa de dias gloriosos, onde a palavra de Deus diz que essa tribulação leve e momentânea não se compara àquilo que Deus vai nos revelar. Não se compara ao que eles estão vivendo já em Cristo Jesus. O que eles já descobriram, nós ainda não conhecemos. O que eles estão vivendo, experimentamos, nós ainda não conhecemos na plenitude, porque eles estão em Cristo Jesus. E é de apertar o coração, porque é como se fosse alguém da nossa família. A gente cria vínculo, a gente desenvolve amizade, você ensina, você aprende, é como se fosse de casa. E olhar e lembrar dela, eu não poderia lembrar de outra forma. A Dayana dava discipulado para ela, a gente ensinava alguma coisa, e ela vivia uma situação difícil dentro de casa. A gente que acompanhava, não era nada fácil, mas quando você falava do Evangelho, era só alegria, era aquela paixão intensa. No discipulado você lia com a Rose um versículo que você lia com ela, e ela dizia: que lindo, como é maravilhoso isso, aquele versículo que a gente leu tantas vezes, parece tão comum, parece que a gente acostumou com aquela palavra. E quando você lia com ela, você via que ela estava apaixonada por Jesus. Apaixonada pela palavra, apaixonada pelo Evangelho, encantada, vivendo este amor ardente, vivo, como o primeiro amor, vivendo totalmente para Jesus, enfrentando suas dificuldades, mas vivendo nesse mundo já se sentindo como se não pertencesse a Ele, de fato não pertence, portanto, Deus tomou para si. São experiências que nós estamos tendo, de ouvir a voz de Deus e de saber que daqui nós não somos e que nós não podemos esquecer de onde somos e que não podemos esquecer de Jerusalém.
E eu disse aqui que domingo passado que Deus, Ele é tão cuidadoso que Ele fala conosco. A respeito da Rose, e, enfim, alguém veio conversar comigo há uns 20 e poucos dias atrás, quando ela ainda estava bem. Eu disse: pastor, eu tive uma visão. E eu não sei o que fazer. E eu disse: o que é? Eu vi a Rose como se estivesse num jardim. E eu disse: Deus vai levá-la. E ali, conversando sobre isso, eu orientei: vamos orar, é o que nos cabe. Falando do cuidado de Deus, Deus revela os teus segredos aos que têm intimidade com Ele. Deus mostrou para essa pessoa que Deus ia levá-la, mas ela ainda estava bem. E a gente continuou orando e esperando Deus cumprir a sua palavra. Pastor, por que o senhor não avisou a igreja, então? Não é assim que as coisas acontecem. E eu orientei: vamos orar, porque Deus tudo pode fazer. E eu disse: Deus acrescentou 15 anos para Zedequias. Zedequias? Se eu não estiver confundindo o nome. Ezequias. Então Deus tudo pode fazer, e Deus é um Deus que ouve as orações, mas já havia uma revelação de Deus acerca do que iria acontecer 20 e tantos dias antes, preparando nosso coração. E é isso que Deus faz, isso é cuidado do Senhor. Isso é cuidado de Deus para com as nossas vidas, amém? Então não se esqueça de onde você é, ao Deus que você pertence. E que a gente não viva o Salmo 137 como um salmo permanente para nós. Ele tem que ser provisório. A gente não pode sentar nos rios da Babilônia e viver uma apatia, uma tristeza, uma depressão coletiva permanente. Leia a carta de Jeremias para o povo cativo, Jeremias 29, e veja o que Jeremias diz lá. Eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês continuem a nação, o povo de Deus, e continuem vivos. Eu quero que vocês continuem funcionando, eu quero que vocês continuem operando, eu quero que vocês continuem trabalhando, eu quero que vocês continuem fazendo. Era isso que Jeremias estava dizendo: eu quero que vocês continuem funcionando. Enquanto vivemos essas experiências, o que Deus diz ao nosso coração é: eu quero que a igreja continue sendo igreja. Eu quero que vocês se casem, tenham filhos, plantam, colham e manifestem a glória de Deus aí na Babilônia. Vocês estão chorando de saudade de Sião? Eu quero que vocês manifestem a minha presença estando na Babilônia, estando cativos. Estão como prisioneiros, mas ainda são meus. Fui eu que os levei a essa situação para que vocês olhem para mim, para que vocês compreendam a minha grandeza, a minha misericórdia, o meu amor. Essa foi a forma que encontrei de falar ao coração de vocês, de forma que tocasse profundamente a vida de vocês. Porque muitas vezes nós ouvimos repetidas vezes e andamos como distraídos na vida espiritual. Acontece comigo, eu creio que deve acontecer com você, acontece conosco como igreja. Mas lembre-se, daqui nós não somos. Então vamos viver como cidadãos do céu, manifestando a presença de Deus.